G'day, mate. How you going? G'day, mate. Aos 50, Austrália. Então, eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos. Hoje eu tenho um pouquinho mais do que isso. E vivi lá, morei lá por 6 anos e tenho trazido aqui algumas experiências do que eu vi lá, do que eu passei lá, de como as coisas funcionam. São minhas experiências. Talvez outras pessoas tenham experiências diferentes, mas eu estou compartilhando aqui. De repente alguém gostaria de ir para lá, alguém que está planejando essa viagem poderia tirar proveito dessas informações. E aí, se você conhece uma pessoa assim, poderia encaminhar esse vídeo para ela, também poderia deixar o like aqui embaixo, que iria me ajudar muito. Aí eu agradeço demais. Então, hoje eu queria falar sobre a vaidade das pessoas na Austrália, assim, vaidade no sentido de aparência. O que eu observei lá é que as pessoas, elas não têm muita preocupação com a aparência física. Eu percebo que aqui no Brasil a gente tem muito essa preocupação de como como as pessoas vão te ver e tal. Então a gente usa muita maquiagem, muita harmonização facial, dá uma aumentada nos lábios, dá uma mexida nas sobrancelhas. E lá eu não percebia isso. Normalmente as mulheres lá, elas não usam maquiagem, usam o cabelo curto. Então não tem muito assim, normalmente quando você vê lá uma pessoa com cabelão, mais maquiagem, unha muito comprida e muitas vezes muito trabalhada, com pintura, com desenhos e tal, não é australiano, normalmente é um estrangeiro. Elas costumam ter um cabelo mais curto, mais simples, fácil de arrumar. Normalmente elas têm assim aqueles olhos azuis muito bonitos e tal, então não precisa de muita coisa, né? Mas quanto a melhorar, aumentar a beleza, é meio difícil de se ver. Dependendo do trabalho da pessoa, se a pessoa trabalha assim numa recepção, se ela precisa se arrumar, então muitas vezes elas usam muito cílios, aqueles cílios que coloca e dura um tempo, dura meses, né? Então, muitas vezes, normalmente quando eu trabalhava lá no Raio-X, que tinha várias meninas na recepção, tinha uma recepção muito grande lá. Quase todas elas usavam esses cílios. Então, quando eu ia limpar o banheiro feminino, eu achava um monte de cílios caídos assim sobre a bancada da pia. Muitas vezes assim um chumacinho de 3 e tal, que se vê que acho que elas estavam se arrumando ali e caiu. Porque assim, né, me parece, eu nunca fiz esse negócio de cílios, mas a minha landlord fazia, a Mel. E então ela ia lá, voltava assim com os cílios todos cheios. Tem gente que coloca uma coisa assim muito exagerada, ela não, ela colocava, ficava bem natural. Mas eu já vi outras pessoas que ficava muito grande, muito grosso, tal, ficava bem exagerado. Mas ela colocava e parece que durava 3 meses, 2 meses, assim, tinha que voltar lá e colocar de novo, de vez ia caindo, assim, quando chegava no final já estava com bem menos do que no dia que ela colocou. Mas é mais isso que eu vi lá. Então, umas maquiagens assim bem bem naturais, né? Mesmo dessas meninas aí atendendo na recepção. Nunca uma maquiagem carregada como essa que eu tô agora, que eu fiz para fazer vídeo. Normalmente, eu fazia maquiagem assim antes de ir para lá.
eu fazia uma maquiagem dessa para ir para a faculdade, para trabalhar. Eu usava maquiagem mais carregada, assim. Aí quando eu fui para lá, eu levei o meu estojo de maquiagem com um monte de maquiagem diferente e tal. Aí chegando lá, enquanto eu ainda estava na escola de inglês, eu usava, eu passava essa maquiagem, ia para a escola e tal. Mas quando eu comecei a trabalhar, que daí ficava mais complicado manter essa maquiagem o dia todo na escola, e depois ir para o trabalho e tal, aí ficava tudo borrado no trabalho, eu parei de usar e nunca mais, sabe? Eu fiquei anos e anos sem usar maquiagem. Aí quando eu voltei para cá, acabou que eu tive que deixar tudo lá, porque eu tinha que encaixar as coisas que eu queria trazer dentro do peso permitido pela empresa de aviação, né? É que eu nem lembro qual empresa que eu vim. Bom, mas eu tenho limite de peso de todas as empresas e eu queria trazer tudo, então eu coloquei muita coisa na mala e tinha que ficar, tira um pouco, pesa, tira um pouco, pesa e tal, e no fim eu acabei deixando a caixinha com todas as maquiagens que eu tinha lá. Eu deixei com o meu filho, mas eu não sei, acho que quando eu voltar, acho que não vou conseguir mais usar nenhuma delas, né? Porque vai estar muito velha. Porque eu levei para lá em 2018, né? Imagina. Eu acredito que até 2028, acredito que eu ainda não vou conseguir voltar para lá. Já vai ter 10 anos, pelo menos, aquelas maquiagens. Então, talvez eu não consiga usar, mas eu deixei lá com ele. E eu até perdi o jeito, sabe? Eu tinha muita facilidade para fazer maquiagem antes, porque eu fazia todo dia. E agora eu tenho uma certa dificuldade, já demora um pouco mais e tal. As mulheres lá não usam muita maquiagem, não usam muito esmalte, unha comprida e tal. Tem uns salões de manicure, mas normalmente quem está dentro do salão são estrangeiros. E normalmente quem atende nesses salões são orientais. E aí tem uma cadeira assim bem confortável que a pessoa senta, coloca o pé de molho, se vai fazer o pedicure também. Então coloca ali na água e a moça vai fazendo as unhas da mão, depois faz dos pés. Eu achava assim, às vezes a gente estava passando no shopping, tinha uma loja dessa e eu achava meio indiscreto. Porque tinha assim, a vitrine de vidro, como se fosse uma loja normal, e as pessoas lá dentro fazendo mão e pé e tal. E às vezes para fazer pé você fica numa posição que eu não gostaria que o público me visse numa posição daquela. Eu achava meio indiscreto. Mas tudo bem, a pessoa que tá lá dentro, né? É problema dela. Roupa simples, também não tem muita frescura com roupa. Na cidade, as pessoas que trabalham na cidade, as pessoas que trabalham num banco tal, usam uma roupa mais sóbria, mas não é muito emperequetada, sabe? Não é muito cheio de coisa. Tudo muito simples. Elegante, mas simples. Aí os homens, o que eu via muito lá, os homens com a roupa caqui, né? Normalmente um camisão assim com vários bolsos, uma calça bem também confortável com vários bolsos e da cor caqui, e um tipo de um coturno, uma bota. Eles usam muito lá essa bota. Eu acredito que seja confortável, porque todo mundo usa, né?
Mas eu me lembro de uma vez que eu tinha que ir no supermercado e eu fui pegar meu carro e aí tinha um carro parado atrás do meu. E aí eu morava num condomínio, né? E tinha um pessoal ali, uns aborígenes, um casal de aborígenes. E eles estavam limpando o quintal, cortando a grama, podando as plantas e tal, do quintal de uma casa ali do lado onde eu deixei o carro. E aí eu perguntei para eles, esse carro é seu, tal, preciso sair. Aí eles vieram e tiraram. E tava no verão, tava muito calor, então eu tava com uma camiseta, uma bermudinha jeans e um chinelo. E fui no supermercado assim, porque assim, é isso que eu falo. Aqui eu jamais faria isso de um supermercado com um chinelo, uma bermudinha jeans, uma camiseta. Principalmente antes de ir para lá. Agora não, agora eu até vou, porque eu já perdi a vergonha, já não tô nem aí pro que pensam, se estão olhando, se não estão olhando. Mas antes eu não fazia isso, eu me arrumava para sair, até para, sei lá, ir na padaria da esquina, eu me arrumava, não saía do jeito que eu tava. E eu fui assim no supermercado, e quando eu voltei, eu peguei 2 garrafinhas de refrigerante que eu tinha na geladeira, tava muito calor naquele dia, e levei para eles. E aí o senhor, né, que veio conversar comigo, ele me falou, ele me agradeceu muito, perguntou de onde eu era, porque lógico que na hora eles identificam que tem um sotaque, e conversamos um pouco. Eu falei que eu era brasileira, ele comentou do futebol, que é o que mais se comenta, e aí ele falou assim, você anda assim de chinelo por aqui? Cuidado, hein, você não deve andar de chinelo assim, coloca uma botinha, porque tem muita cobra por aqui. E então, aí que eu deduzi que é por isso que eles usam aquele, talvez nem seja tão confortável como eu imagino que seja, mas é necessário, é por precaução que eles usam aquele coturno para evitar a picada de cobra. Eu nunca encontrei uma cobra viva. A gente, na escolinha, a gente tinha que, pelo menos 2 vezes por dia, fazer uma verificação no playground, bater nos lugares onde tinha vegetação, porque poderia ter cobra ali escondida. Então a gente, antes de abrir, muitas vezes eu abria a escolinha, então antes da gente deixar as crianças irem para o playground, eu ia lá e batia nas plantas, né, com um cabo de vassoura, alguma coisa comprida, batia, chacoalhava, que se saísse alguma cobra assim espantava. E daí, à tarde, depois do almoço, as crianças dormiam. Enquanto as crianças estavam dormindo, aí a gente ia lá novamente fazer essa verificação se tinha alguma cobra ali. Mas eu nunca achei. Eu sei que parece que no playground das crianças maiores foi encontrada uma vez uma cobra enquanto eu estava lá. E daí vieram, olha, tem que fazer certinho, tem que fazer todos os dias, porque, sabe, se não fala, a gente ou as pessoas acabam deixando de fazer. Falar, não vai ter cobra não, hoje eu tô com muita pressa, não vou fazer. Mas tem que fazer porque era perigoso. Eu sempre fazia, toda vez que eu abria a escolinha, eu fazia essa verificação aí do playground. A gente tem que ver, fazer essa verificação das cobras, olhar para todo lugar para ver se não tem aranha, qualquer outro animal. Eu encontrei uma vez um lagarto, mas o lagarto a gente dá uma espantadinha nele, ele sai correndo. E também a gente tinha que pegar cogumelos que com a umidade, né, muitas vezes chovia bastante, e daí no outro dia de manhã o chão estava cheio de cogumelo, e tem cogumelos que são venenosos, então a gente tinha que tirar
todos os cogumelos e colocar uma luva, tal, tirar tudo e jogar no lixo antes que as crianças fossem para o playground. Mas, então, aí eles usam essa bota de uma cor amarela, aquela roupa caqui, é o que mais se usa, acho que porque é prático e tal. Então, não existe muita preocupação com a aparência, existe uma preocupação com a praticidade, com você estar livre para poder fazer muita coisa, você estar confortável para poder fazer as coisas que você precisa fazer. E também, quando você trabalha no trânsito ou você trabalha vai fazer qualquer função, desempenhar qualquer função que precise ficar ali em volta do trânsito, em volta de carros e tal, eles colocam um colete que reflete, reflexivo tal, que é para não ter perigo de não ser visto, né? É uma coisa assim bem chamativa, não tem como não ver aquilo. Então, muitas vezes a pessoa que está desviando o trânsito, na porta das escolas sempre tem uma pessoa que fica parando o trânsito, porque muitas vezes tem faixa de pedestres sem farol, e aí tem um certo horário, um pouco antes das crianças saírem, que essa pessoa já fica ali com uma plaquinha. E quando as crianças saem, ela de tempos em tempos ela vai lá, para o trânsito, fica com a plaquinha ela parando o trânsito, as crianças atravessam, aí ela vem, deixa os carros passarem, junta mais um tanto de criança, ela para o trânsito e tal. Normalmente esse profissional usa um colete desses. E as pessoas são tão assim, desligadas de se arrumar, de se preocupar com a aparência, que uma vez eu estava lá no McDonald's esperando o meu pedido e chegaram 2 pessoas de pijama pantufa, eram 2 orientais e assim, foi a única vez que eu vi pessoa de pijama no McDonald's. E fiquei olhando, mas assim, depois que a gente acostuma com o local, com como as coisas são, você não nem repara mais, né? Era só assim interessante, curioso, porque pijama, você sai de pijama assim, meio... não sei, né? Eu não gostaria que ninguém me visse de pijama. Mas, como eu falei, eu tenho ainda aquela formação, aquela personalidade de como a gente é aqui no Brasil, né? E eu me lembro de ouvir pessoas assim comentando que aqui no Brasil mesmo existem lugares que você tem assim, algumas cidades que se repara muito mais em como você está vestido do que outras. Então, essa pessoa, ela morava no interior, ela falava, nossa, na minha cidade a gente não pode sair assim, como muitas pessoas saem aqui em São Paulo. E aí, já lá na Austrália, então já chega num outro patamar que as pessoas chegam aí de pijama no McDonald's, porque já tem assim até bem menos preocupação do que aqui em São Paulo. Então é isso. Se você puder deixar um like e passar esse vídeo para outras pessoas, eu agradeço. Beijão, bye bye, see ya!